E o verão, hein? Começou hoje, pontualmente às 7h02 da manhã, pelo horário de Brasília. Hora, portanto, de falar sobre o tempo com ela, a Fernanda Azevedo, que já está aqui. Boa noite, Fernanda. Bom, Fernanda, e parece que a estação chegou com virada do tempo aqui em São Paulo, é isso mesmo? Boa noite para você também, Laerte. Pois é, o verão chega e esfria aqui, né? Mas antes desse vento mais gelado que chegou, hoje a máxima foi de 32 graus aqui na capital. E agora a gente já está sentindo as mudanças que vêm com uma frente fria. A faixa litorânea aqui do estado de São Paulo pode ter muita chuva já começando hoje à noite e se estendendo pela manhã. O volume acumulado pode ser alto, então cuidado aí nas áreas de serra aqui do litoral e nas outras faixas do estado a possibilidade de são temporais isolados. É a primeira semana do verão, vai ser mesmo chuvosa aqui na capital também. E as temperaturas já não sobem tanto. Amanhã e na quarta, a máxima aqui na cidade de São Paulo não passa dos 22 graus. E na quinta, véspera de Natal, vai fazer de 17 a 23, bem fresquinho para essa época do ano. No mapa do Brasil, a gente já vê que tem uma faixa de umidade no litoral do Paraná, passando pelo litoral de São Paulo, como eu falei, até o Rio de Janeiro. Temporais a qualquer hora também no centro-oeste e no sul da região norte. E pancadas mais fracas e isoladas no restante do Brasil. O verão brasileiro começou pouco depois das 7 da manhã, como falou o Laerte, pelo horário de Brasília. A gente preparou uma reportagem especial para falar desse momento em que vivemos com chuvas e pandemia. Fique agora por dentro da estação. Nos próximos meses, ela tem até nome próprio, chuva de verão. São aqueles temporais que se formam repentinamente, caem com intensidade e vão embora, para recomeçar no dia seguinte. A chuva de verão, ela basicamente acontece por nuvens de tempestade, que a gente chama de nuvem cumulonimbus. E elas são causadas principalmente pelo calor daquela região, daquela cidade ou daquele bairro, e pela umidade nesse ano que vem muito aumentada. Então a chuva de verão acontece muito localmente, por nuvens exatamente. Se você é ligado em previsão do tempo e meteorologia, com certeza você já ouviu falar no Mirante de Santana, que é o observatório oficial do Instituto Nacional de Meteorologia aqui na cidade de São Paulo. É nesse cercado que acontecem as medições de temperatura, umidade do ar, vento e outros índices que usamos na previsão. E hoje a gente vai aprender como é medida a chuva. E esse aqui é o famoso pluviômetro. Exato, ele é o medidor da chuva, a quantidade de precipitação que cai em determinada área. Então aqui a gente tem um aparelho, ele tem uma determinada área, uma circunferência. A chuva que cai, ela entra aqui no aparelho e aqui embaixo a gente mede, quando tem o volume de chuva, já numa proveta que é graduada em função desse pluviômetro. Imagine um pote quadrado de 1 metro por 1 metro. Se despejarmos 1 litro de água nesse quadrado, ela vai subir 1 milímetro. Então, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. 50 milímetros são 50 litros por metro quadrado. E assim por diante. Nos meses do verão, entre dezembro e março, cai em média na capital paulista 600 milímetros de chuva. Isso foi calculado com as observações feitas ao longo de mais de 30 anos, o que na meteorologia se chama média climatológica. As chuvas estão ficando mais intensas, elas estão se concentrando num espaço mais curto de tempo. São as famosas chuvas torrenciais, as chuvas que causam inundações aqui na cidade, os transbordamentos de rios. Então, essas chuvas, por verificação, a gente tem encontrado, principalmente nessas últimas décadas, principalmente década de 70 em diante, que elas estão ficando cada vez mais acentuadas. Chuvas aí acima de 50 ou 60 milímetros por dia estão ficando mais frequentes na cidade de São Paulo. Tem dois fatores, assim, um das mudanças climáticas pelo aumento da temperatura e outro pela própria urbanização, seria o aumento da ilha de calor na cidade. Mais prédios, mais pavimentação, também temperatura mais alta, então isso faz com que as tempestades demorem um pouco mais para se formar, mas quando elas se formam mais intensas e acabam caindo em alguns bairros da cidade de uma maneira mais intensa do que vinha acontecendo antigamente. Mas
Mas a chuva não é a única questão do momento. No verão 2020 e 2021, há outros perigos no ar, perigos nem tão visíveis quanto os temporais. Nos próximos meses, ainda teremos que conviver com a circulação do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. Na Europa, o verão foi o estopim para a segunda onda da doença, com praias, parques, bares lotados, sem distanciamento social e com pouca adesão às máscaras. No início da pandemia, até especulou-se que o vírus teria dificuldade de se espalhar em temperaturas mais altas. Mas para o professor de infectologia está cada vez mais claro que o novo coronavírus não é sazonal, como o vírus da gripe. Coronavírus, pelo que a gente está vendo, né, da experiência da Europa e a nossa experiência, ela tanto ataca no verão quanto ataca no inverno. Então, ele vai ser um vírus permanente durante o ano, né? Diferentemente do influenza, que nós temos um período que a gente precisa de proteger mais. O verão tem também outra preocupação que vem com a chuva, água parada e calor. A proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nós temos que lembrar novamente deles, né? Porque esses últimos 11 meses, 12 meses, tem sido coronavírus para todo quanto é lado, né? E esses vírus, obviamente, eles estão no ambiente ainda, eles estão causando doença, eles estão confundindo as pessoas, porque os sintomas são em alguma forma parecidos, né? Tem dor de cabeça, tem febre, tem dor muscular, então pode ser confundido com alguma facilidade, principalmente por alguém menos experiente. Então, sem dúvida, nós temos que estar atentos a ao ataque, né, desses vírus, que normalmente acontecem justamente nesse período do ano. E a gente vai continuar falando sobre as características do verão 2021 ao longo dessa semana aqui no Jornal da Gazeta. E Laerte já está no ar nas principais plataformas de áudio e no aplicativo da TV Gazeta, o nosso podcast Por Dentro da Estação, com mais detalhes sobre o tempo nos próximos meses. E é muito simples, né, Fernanda? É só buscar o canal do Jornal da Gazeta e conferir. Obrigado, Fernanda. Boa noite e até amanhã.